Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Copa do Brasil chegou ao término a terceira fase. Já temos os 16 times classificados, com algumas surpresas, né? Outras decepções, mas deu mais ou menos a lógica. Mas, obviamente, tivemos destaques e decepções. Então vamos fazer um resumo aqui rápido de como foi aí a segunda rodada, né? A segunda partida dessa terceira fase, os classificados e o que vem para frente, que é as oitavas de final. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do grupo de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se franco está do lado de compartilhar. E também pode ajudar através do Hypar. A hora que você colocar o seu curtir, não está abrindo ainda para todo mundo, mas a hora que você colocar o seu curtir, vai ter um quadrinho, vai abrir uma janela escrito Hypar. Então, além de curtir, você dá uma Hypara também. O que é o Hypar? Hypar é você classificar o vídeo. Tá? Esse vídeo você pode hypar 3 vezes durante 7 dias e não precisa pagar. Lógico, tem o hypar pago. Se você quiser ajudar financeiramente, você dá uma hypada ajudando financeiramente. Mas se não quiser, é gratuito. Então você pode hypar durante uma semana 3 vezes o mesmo vídeo. Então, além de curtir, dê uma hypada, que é uma nova forma de ajudar o canal a crescer. Então vamos lá, cara. Então vamos aqui começar de cara. Bom, 16 times classificados, 12 times da Série A, 2 times da Série B e 2 times da Série C, tá? Foram 10 times da região Sudeste, 4 times do Nordeste e 2 times do Sul. Não temos times do Centro-Oeste e nem da região Norte do país. Só Sul, Sudeste e Nordeste, tá? Como é que esses times se classificaram? Vamos aqui rapidamente falar sobre essa classificação. Bom, tivemos o Vasco se classificando em cima do Operário nos pênaltis. O Vasco só se classificou por causa do goleiro. Vou repetir, o Vasco só se classificou por causa do goleiro. Placar agregado foi 2-2. Aí nos pênaltis o Vasco ganhou. Tá? Tivemos o Atlético Paranaense se classificando em cima do Brusque. Primeira partida foi 0-0 e a segunda partida o Atlético Paranaense ganhou em casa de 1-0, se classificando direto. O Atlético Paranaense, um dos times da Série B. 2 times da Série B se classificaram. O Atlético Paranaense foi um desses. Tivemos o São Paulo se classificando em cima do Náutico. O São Paulo ganhou dentro e fora de casa. Então, o favorito se classificou. Ah, só lembrando, o Vasco era favorito em cima do Operário, acabou se classificando. O goleiro que ajudou, mas em cima acabou sendo o favorito se classificar. Atlético Paranaense e Brusque, o favorito se classificou, que era o Atlético Paranaense. São Paulo e Náutico, o favorito se classificou, que era o Náutico. Grêmio e CSA, o Grêmio foi eliminado pelo CSA. CSA de Alagoas, Maceió, terra do meu pai, Lorinaldo Bezerra. Rapaz, CSA se classificou em cima do Grêmio. Grêmio Série A e CSA Série C. Grêmio eliminado. Tudo bem, que a torcida do Grêmio está reclamando até hoje com justiça do gol mal anulado a favor do Grêmio. Mas esse gol não classificaria o Grêmio, levaria para os pênaltis. Tá? Levaria para os pênaltis. Só para lembrar. Então, o Grêmio eliminado. Bom, eliminado por quê? Porque o CSA ganhou em casa de 3-2. Empatou fora de casa 0-0. Então, cara, o Grêmio não teve a capacidade, como favorito, de ganhar fora de casa e nem de ganhar em casa. Então,
justa classificação do CSA. Tivemos mais um Série A eliminado. Fortaleza foi eliminado pelo Retrô. Retrô vice-campeão pernambucano. Jogo entre nordestinos. E o Fortaleza acabou sendo eliminado. O Retrô, se eu não estiver enganado, o Retrô é Série C também. Retrô é Série C. Então, da Série C, CSA e Retrô classificados. Fortaleza eliminado nos pênaltis. Primeiro jogo foi 1-1, segundo jogo 1-1, e nos pênaltis o Retrô meteu 4-1 no Fortaleza. Parece que o Fortaleza nem treinou para bater os pênaltis, né? E o Retrô, na minha opinião, merecidamente igual ao CSA, se classificou. Então, Retrô e CSA, merecidamente, os dois se classificaram, os dois times da Série C se classificaram, eliminando dois times de Série A. Se a gente for pegar, lógico, a parte financeira de Grêmio e Fortaleza, não dá nem para comparar com o CSA e Retrô. Agora, se você for falar em relação ao futebol jogado nas duas partidas, não foi zebra. Tá? Tivemos o Fluminense fazendo 5-1 na Aparecidense no geral, acabou dando o Fluminense com mérito, né? Acabou se classificando o favorito. Tivemos o Bahia fazendo no agregado 5-0 em cima do Paysandu, também dando o favorito. Tivemos o Flamengo fazendo 5-2 em cima do Botafogo no agregado. No último jogo, o Flamengo meteu 4-2, também se classificou o favorito, também tudo normal. Tivemos o Atlético Mineiro metendo no último jogo 4-0 e no agregado 6-2, deu a normalidade, deu o favorito, o Atlético Mineiro em cima do Maringá. O Atlético Mineiro tomou um susto no primeiro jogo, que foi 2-2, fora de casa, mas em casa fez 4-0, classificação tranquila. Tivemos um jogo mais apertado, uma classificação mais apertada do Corinthians, que foi contra o Novo Horizontino, jogo entre paulistas. Mas o Corinthians ganhou fora de casa e ganhou em casa por 1-0. 2-0 no agregado, na minha opinião, deu a lógica. Tivemos o Internacional no agregado fazendo 4-0, ganhou de 1-0 fora de casa e 3-0. Ganhou de 1-0 em casa e 3-0 fora de casa. Então, se criou uma expectativa que o Internacional poderia se enrolar, porque ganhou apenas de 1-0 em casa. Então, o Internacional pode se enrolar. Mas acabou que o Internacional meteu 3-0. Também o Internacional a gente sabe que não vive uma fase muito boa, mas o Internacional acabou fazendo 3-0, garantindo a classificação no agregado de 4-0 no Maracanã. Era o favorito. Tivemos o Cruzeiro eliminando o Vila Nova, o Cruzeiro também era o favorito, e no agregado foi 5-0. A segunda partida foi 3-0, o Cruzeiro fora de casa. Também, apesar do Cruzeiro ter vivido um momento muito ruim, mas agora vive um momento muito bom, então deu a lógica. Tivemos o único jogo de Série A, que foi Palmeiras e Ceará, e no agregado foi 4-0. O Palmeiras venceu a primeira por 1-0, fora de casa, e em casa fez 3-0. Eu achei que esse jogo não teria um placar dilatado igual foi, mas acabou acontecendo, né? E aí a gente vai olhar por um lado. Quem é o Palmeiras hoje? O Palmeiras é o melhor time do país disparado. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é 100% na Libertadores. E o Palmeiras é um dos times classificados para as oitavas de final. E, na minha opinião, nesse momento, o Palmeiras é o favorito para ganhar as 3 competições. Se tem um time favorito para ganhar as 3 competições, neste momento se chama Palmeiras. Então, o Vozão, infelizmente, o Ceará deu azar de pegar o melhor time do país no momento. Tá? Mas achei dilatado, mas não foi injusto. Tá? Tivemos o CRB se classificando, CRB da Série B, e está muito bem na Série B, eliminando o Série A Santos. Santos, mais um time da Série A, se juntando a Fortaleza e Grêmio, eliminados na terceira fase. O CRB empatou a primeira partida fora de casa com o Santos 1-1, e em casa empatou em 0-0, levou para os pênaltis, e nos pênaltis o CRB levou vantagem. E aí eu já vou dizer, o destaque da Copa do Brasil se chama Maceió, Alagoas. 2 times alagoanos nas oitavas de final. Espetacular.
espetacular. 2 times alagoanos classificados. Espetacular. E o Santos vive uma draga monstruosa. O Santos, nesse momento, caminha passos largos junto com o Sport para voltar para a Série B. Apesar de ainda faltar mais de 2/3 do Campeonato Brasileiro, mas esse é o caminho do Santos. Tivemos o Botafogo se classificando, né, no agregado 4-1. Na partida de volta, né, o Capital ganhou do Botafogo de 1-0, mas o Botafogo estava com o time praticamente todo reserva, né, e acabou o Capital ganhando de 1-0, mas funcionada porque o Botafogo já estava classificado porque ganhou a primeira de 4-0. E tivemos o Bragantino fazendo 6-0 no Criciúma. No primeiro jogo, o Bragantino perdeu para o Criciúma de 1-0, mas em casa o Bragantino, que vem muito bem, no Campeonato Brasileiro, apesar de ter perdido para o Palmeiras, né, na última rodada do Campeonato Brasileiro, mas vem muito bem na temporada, meteu 6-0 no Criciúma, foi o maior placar, tá, no geral. Então, para mim, o destaque foi esse 6-0 do Bragantino, né? 6-0 é sempre um destaque no jogo. Os outros resultados, a goleada do Fluminense sobre a Aparecidense, goleada do Bahia, goleada do Flamengo, a goleada do Atlético Mineiro, do Internacional, do Cruzeiro, assim, era meio previsível, não era? Era meio previsível. Agora, o 6-0 foi além da previsibilidade. Então, eu coloco como destaque de resultados, né, o Bragantino. Aí vamos para os classificados, tá? Vamos aqui para os classificados. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Aqui, aqui. Vamos pegar os classificados aqui. Só lembrando, tivemos 12 times da Série A, 2 times da Série C e 2 times da Série B. Tá? Os 2 times da Série B, Atlético Paranaense e CRB. Os 2 times da Série C, Retrô e CSA. Tá? E 12 times da Série A. Os 12 times da Série A. Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, São Paulo e Vasco. Vamos aqui. Do Rio de Janeiro, tivemos os 4 grandes classificados, né? Os 4 grandes classificados do Rio de Janeiro. De Minas Gerais, tivemos Atlético Mineiro e Cruzeiro. De São Paulo, tivemos Bragantino, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Tivemos 4. Da Bahia, tivemos 1. De Pernambuco, tivemos 1. De Alagoas, tivemos 2. Do Paraná, tivemos 1. Do Rio Grande do Sul, tivemos 1. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, isso. Então, como eu falei, região Norte, ninguém. Centro-Oeste, ninguém. Nordeste, 4 times. CSA, CRB, Bahia e Retrô. Sul do país, Atlético Paranaense Internacional. Nordeste levando vantagem em relação ao Sul. E do Sudeste, 10 times. Destaque. Apesar de ter tido 4 times de São Paulo, 4 times do Rio de Janeiro, para mim, o destaque são os 2 times de Alagoas. CSA e CRB são os destaques dessa terceira fase da Copa do Brasil. E as oitavas de final? Bom, as oitavas de final não tem pote. Então pode acontecer qualquer jogo. A gente pode ter Fla-Flu, Flamengo e Botafogo, Vasco e Botafogo. Poderemos ter CSA e CRB. Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Poderemos ter Cruzeiro e Atlético Mineiro. Poderemos ter qualquer jogo.
porque não tem pote. São os 16 times num pote só. Pegou. Está ali o confronto. Eu acho isso muito justo. Muito justo. Muito justo. Acho que não tem que ter, nas oitavas de final, separação. Separação. Acho que não tem. Na terceira fase até pode ser, né? Porque vem os times aí da Libertadores, para coisa e tal. Agora, a oitava de final não tinha que ter mesmo, então a sorte é lançada. E aí a gente pode ter alguns times avançando para as quartas de final, porque teve um jogo mais fácil. E alguns times gigantes que poderiam ser campeões ficando nas oitavas de final, porque tiveram um confronto mais parelho. Mas aí, irmão, depende aí da sorte no sorteio. Então, parabéns aos classificados e destaque para CRB e CSA. E decepção para os times da Série A. Fortaleza, Grêmio e Santos foram as decepções para mim. Mas se eu tiver que escolher uma decepção maior, na minha opinião, a grande decepção para mim foi o Fortaleza. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.